Yuri Romão vai renunciar e o Sport passará por eleições diretas neste mês de dezembro. E Branquinho será candidato à presidência do clube. Roda a vinheta e bora conversar sobre isso. Fala pessoal ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo com informações muito importantes nesta terça-feira sobre o presente e futuro do esporte. O presidente Yuri Romão vai renunciar ao cargo de forma imediata e o esporte terá eleições diretas em dezembro, ou seja, eleições diretas com o sócio escolhendo quem será o novo presidente do clube. O Conselho Deliberativo do Esporte detalhará muito em breve o calendário eleitoral para quem quiser concorrer, se inscrever e o esporte passar por uma eleição direta com os votos dos sócios o quanto antes e aí sim ter o seu futuro definido. E a gente também tem mais informações sobre quem será um dos candidatos nessa eleição. Pois é, Severino Otávio, o Branquinho, é um dos candidatos confirmados nessa eleição do esporte. Branquinho se reuniu nesta terça-feira com ex-presidentes que apoiaram seu nome e que o convocaram para assumir o esporte. E Branquinho deixou muito claro, só assumiria o esporte se fosse numa eleição direta, com o sócio escolhendo. Nada de eleição indireta para o Conselho Deliberativo escolher. Branquinho queria a participação do sócio e afirmou que só iria concorrer se o sócio pudesse escolher. E o grupo que estava com Branquinho concordou. Eleições diretas e com o sócio participando do pleito e escolhendo o novo presidente. Branquinho tem o apoio de outros ex-presidentes, como, por exemplo, João Humberto Martorelli, Gustavo Dubé, Arsênio Meira, Wanderson Lacerda, Homero Lacerda, todos eles publicamente já apoiaram Branquinho, assim como Arnaldo Barros, que também assinou a carta na semana passada, apoiando o nome de Branquinho para a presidência do esporte. Branquinho é esse nome de consenso dessas lideranças, mas a gente precisa também saber se outros grupos vão lançar candidatos. E eu vou falar disso daqui a pouco, mas antes eu queria falar um pouco dessa reunião desta terça-feira, porque era uma reunião muito esperada. Todo mundo que acompanha o esporte estava esperando uma definição dessa reunião, porque o esporte vive uma crise sem precedentes e precisa de definições o quanto antes. Nessa reunião, como eu trouxe anteriormente, Branquinho externou que só iria concorrer com eleição direta. E o martelo foi batido dessa forma, com o apoio das mesmas lideranças que o convocaram anteriormente, todos concordaram, e o esporte conseguiu também, essas pessoas, a partir dessa reunião, conseguiram fazer com que Yuri renunciasse de forma imediata, sem deixar aquele prazo que ele tinha dado de dia 31 de dezembro e o esporte continuar sangrando até lá, porque Yuri não agia de forma imediata. Um bastidor também, não só dessa reunião, mas de todo o processo. Vi algumas pessoas falando em planos, que tudo isso era uma costura para manter a gestão de Yuri lá, que com o Branquinho e com essas pessoas não mudaria nada. Mas eu vou trazer uma informação aqui para vocês, tá? Esse grupo que trouxe Branquinho para o debate, para tentar lançar Branquinho como candidato de consenso, e no primeiro momento, numa eleição indireta, foi fundamental para tirar Yuri Romão da presidência do esporte de forma antecipada, tá? Foi o único grupo, basicamente, que conseguiu ter algum tipo de diálogo para Yuri Romão entender de uma vez por todas que o mandato dele havia se encerrado e que ele não teria mais clima algum de permanecer no esporte. Eu sei que alguns de vocês têm críticas a algumas ex-figuras, alguns ex-presidentes do esporte, não quero mudar isso. Só estou trazendo um fato, que essas pessoas foram fundamentais para que esse processo acontecesse. Uma delas, por exemplo, João Humberto Martorelli, é um crítico
muito grande da gestão de Yuri. Na semana passada, eu entrevistei Martorelli e ele fez duras críticas à gestão de Yuri, até contando um bastidor de que Yuri havia convidado ele e outras lideranças para uma reunião que supostamente seria para falar de SAF, e ele chegou lá e o assunto foi completamente diferente. E aí Martorelli simplesmente se recusou a ficar, por entender também que Yuri era um presidente que não deveria ter sequer concorrido na eleição, né? Vocês vão lembrar que no passado, e no final de 2024, há um rompimento de Martorelli e de Gustavo Dubé com a gestão de Yuri, pois eles não acreditavam que Yuri deveria ser o candidato, e sim José Moura, que era o candidato desse grupo, e que no final, né, Yuri deixou para trás, e foi pela vontade dele, e para muitos foi uma traição o que aconteceu no grupo no final do ano passado. Então, não é que existe uma sintonia entre Martorelli e Yuri Romão, não, tá? Assim, pelo contrário. E assim, não é uma opinião minha, não, é um fato. Não existe, não é que eles fazem parte do mesmo grupo. Simplesmente não há sintonia nenhuma mais. O que havia foi rompido, sabe? E mesmo assim, Martorelli e Gustavo Dubé foram pessoas que conseguiram fazer com que Yuri saísse da presidência de forma antecipada, tá? Então, queria contar esse bastidor aqui porque eu acho importante trazer para que nada se perca no debate e vocês possam ficar informados da melhor forma. Bom, e aí vamos falar agora, a gente falou que Branquinho vai ser candidato, tem o apoio desses ex-presidentes, né, que são lideranças, perdão. E quem também será candidato? O Grupo Leões pela Mudança, desde o início, vem se mostrando um grupo que quer eleição direta. Então, imagino que o grupo vai lançar alguém. E a tendência é de que os principais nomes, o principal nome, na verdade, porque quem são os dois principais nomes do Grupo Leões pela Mudança? Ricardo Saleitão e Matheus Souto Maior. Ricardo Saleitão deu entrevista aqui mesmo neste canal, afirmando que não será candidato numa eventual eleição do Executivo. Então, nos bastidores, fala-se muito do nome de Matheus Souto Maior. Não tenho nenhuma confirmação no momento de que ele poderá ser esse nome. Vão procurar, naturalmente, tentar trazer ele aqui, se ele for de fato o candidato, mas não se surpreendam se Matheus Souto Maior for o candidato do Grupo Leões pela Mudança. E quem vai apoiar o Grupo Leões pela Mudança? Esse é um ponto muito importante. O ex-presidente Luciano Bivar vai apoiar quem? Branquinho, que foi seu vice-presidente de futebol em vários anos, foi diretor de Luciano em vários anos. Branquinho até disse na Rádio Jornal que Luciano, na visão dele, foi a pessoa que mais ajudou o esporte desde que ele entrou no clube. Ou o Luciano vai pelo Grupo Leões pela Mudança? É um ponto importante. O grupo que fez parte da gestão do ex-presidente Milton Bivar, vai com Leões pela Mudança ou vai com Branquinho? São peças nesse xadrez eleitoral aí, nesse tabuleiro, que a gente vai ter resposta muito em breve. Naturalmente as articulações já começam, o esporte sempre tem um período eleitoral muito efervescente, com pessoas que estão fora do debate há algum tempo. E nessas horas sempre aparecem, então vamos aguardar e seguir trazendo a informação mais apurada para vocês. Mas o fato, Yuri Romão vai deixar o esporte de maneira antecipada, o clube passará por eleições diretas e Branquinho é um dos candidatos ao pleito que acontecerá neste mês de dezembro. Alguém está se perguntando aí, Lucas, como será essa eleição? A eleição será para um mandato tampão, será para 3 anos, é um ponto importante e que a gente vai precisar que o Conselho Deliberativo do Esporte traga essa explicação, porque o novo Estatuto do Esporte fala que a eleição, caso aconteça nos moldes do novo Estatuto, teria que acontecer para um triênio, ou seja, com um conselho administrativo
formado por presidente, vice e mais 3 conselheiros, e para um triênio. Então seria uma antecipação ou seria apenas para o mandato tampão nos moldes do estatuto anterior? São perguntas que a gente vai seguir apurando e trazendo todos os detalhes para vocês. Grande abraço a todos, tamo junto e até a próxima!